eu cheguei naquele famoso se posiciona como aprendiz. Legal. Então eu falava, galera, tô estudando, comprei esse curso aqui, comprei aquele curso ali, vou compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo. Então eu fui crescendo assim, sem pressão. Ah, legal, boa saída. E aí a gente colocou uma massa na nossa cabeça, que é cobra mais caro no próximo. Quais são os erros mais comuns, assim, da pessoa que vai fazer o teu storytelling, mas não... Deixa eu falar. Cara, pode falar. Está começando mais um podcast 2 centavos. Aqui nós damos os nossos 2 centavos, nossas opiniões sobre diversos assuntos de marketing digital, agências de marketing e negócios digitais. E no episódio de hoje, cara, é um assunto que vale para todo mundo. Todo mundo tem que assistir esse episódio de hoje, que é como usar storytelling para vender mais. Yes. E a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que os fenômenos aqui, Hannah Franklin e Aleph Marques. Yes. É Eu Aleph. treinei... Hã? É Aleph. Ah, não, aí você tá me sacanagem. Eu fiquei treinando várias vezes aqui. Aleph, porque na hora eu falo errado, eu falo Aleph, né? Porque é o intuitivo, o intuitivo é Aleph. Da onde que vem esse nome? Esse nome é a primeira letra do alfabeto hebraico. Porra, cara. Chique, né? Só que na real minha mãe só tirou de uma novela mesmo. Boa, Olha o legal. storytelling aí. Olha aí, storytelling, bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar contando a história de vocês, já que storytelling vai ser o tema. Conta um pouco da história de vocês, assim, resumidamente, que eu imagino que é longa aí a trajetória. Cara, é engraçado que hoje a gente tá aqui no mercado contando histórias, mas tudo começou a gente no mercado de festas de música eletrônica. O quê? Festas de música eletrônica lá em Braslândia, aqui de Brasília, uma Olha cidade minúscula onde o sertanejo prevalece. E a gente inventou uma festa chamada Action, nessa cidade majoritariamente sertaneja. E foi engraçado que esse foi o primeiro contato totalmente sem saber o que estava fazendo, mas a gente criou um movimento, a gente criou uma comunidade dessa festa. E foi muito legal, porque foi sem saber mesmo, foi na intuição ali, né? E aí, festas maiores do plano viram o que a gente fez para nossa festa e chamou a gente para começar a trabalhar com eles. E aí Relacionado a marketing? Relacionado a marketing. Aham. Eu era social media e ele Legal. era videomaker. Legal. E aí a gente começou a trabalhar com as festas de música eletrônica de Brasília. E foi engraçado que no período de um ano, a gente estava trabalhando com todas. Então elas não estavam se importando se eram concorrentes, porque a gente dominou o mercado de música eletrônica aqui. E isso aconteceu por causa de storytelling, né? Enquanto a maioria dos eventos vendia só, sei lá, o DJ, ou a imagem legal, o vídeo bonito, a gente chegou com essa ideia de contar a história do evento, de, né, tipo, descer no porquê que esse evento estava acontecendo e tudo mais, então... E vocês já tinham essa disso. noção, cara, vamos usar storytelling, ou meio que foi intuitivo? Começou de forma bem intuitiva e eu fui me apaixonando pelo audiovisual e tal, e quando você... Na época que eu comecei no audiovisual, não tinha nada no Brasil, né? E eu aprendia com os gringos no YouTube, aprendi tudo sozinho no YouTube. E lá, eles, nos canais gringos, eles sempre falavam, cara, o visual do seu vídeo importa, mas o que mais importa é a história que você tá contando. E eu ficava, mano, que porra é essa de storytelling? Que eles ficam falando aí, eu não entendo nada. E aí eu comecei a estudar nos livros e tal, e me pegou muito, porque o primeiro livro que eu fui ler é o clássico, né, que é... Como é que é o nome do livro? Jornada do Escritor? Acho que é, Jornada do Escritor. E lá ele fala como é que é a jornada do herói, e lá tem uma frase muito boa que ele explica que, na real, a história, ela não é algo que você simplesmente usa pra contar histórias e tudo mais. Ela é muito mais conectada com a forma como a gente vive a nossa vida. Isso me pegou muito, assim, porque eu comecei a perceber que a vida era uma história. E aí me fez aprofundar nessa parada do storytelling, e eu comecei a usar isso nos eventos, veio disso, assim. E por que vocês acham que na época lá com os eventos que vendia mais por conta de vocês estarem contando a história? O que vocês acham que causava isso? Acho que muito de estar... Claro, tem a questão do storytelling, ele de fato conversa com a mente das pessoas, porque as pessoas, elas olham pra vida delas, elas entendem histórias, mas também veio muito pelo fato de estar fazendo diferente de todos os outros. Muitos dos outros eventos eram só bonitos, a gente conseguia envolver o público ali. Legal. Né? E aí depois como que virou vocês começarem a ensinar a marketing? Vocês têm, né, uma comunidade, né, para ensinar storytelling, criatividade. Como é que foi essa... A gente trabalhou com os eventos até 2020.
E aí veio pandemia, né? E os Aham. eventos não podiam acontecer mais. E aí eu e a Hannah, a gente ficou, tipo, sem trabalho, assim. Eu lembro que na semana da pandemia a gente perdeu uns 15 mil reais em contrato. Por causa da pandemia, né? Fechou tudo. E aí a gente começou a pensar, cara, o que a gente vai fazer? Aí a gente saiu do universo dos eventos e começou a atender lojas, comércio local e tal. A gente atendeu loja de sofá, atendeu loja de joias. E aí a Hannah decidiu começar a criar conteúdo pra gente conseguir alcançar esses clientes. Não, só um ponto. Ele falou que na época que começou a pandemia, a gente perdeu 15 mil reais em contrato com festa. Só que não é como se isso acontecesse todo mês. Isso ia ser o ápice do ápice do ápice que a gente já fez em todas as nossas vidas. E não aconteceu, porque veio a pandemia. Então a gente começou a pegar todo esse conhecimento que a gente estava construindo, levar para o mercado de empresa. Porque a pandemia veio, mas muita empresa ficou ali tentando se manter. Então a gente sabia que aquela empresa não ia mandar a gente embora naquele momento. E nesse momento as coisas foram começando a acontecer, pegamos empresas de todos os nichos, assim, só que foi realmente começando do absoluto zero, de dar um passinho de cada vez e aprender com erro. E, insatisfação de não estar trazendo o resultado que a gente gostaria de trazer para a empresa. Porque fazer para um evento onde o mercado é completamente cru e mudar de mercado... E ir para a empresa que já tem um pouco mais de conhecimento de que eu preciso me vender ali, era outros 500. O que a gente fala também no nosso método, né, para agência de marketing, é de ser ultra-nichado. Né? Você escolher um nicho e você focar nele, para quem está prestando serviço, né, como agência. E acredito que um dos motivos que dava tão certo antes da pandemia que vocês faziam para eventos é porque vocês estavam focados só naquele nicho. Sim, então vocês dominavam, sim. né, como é que fazer o marketing para aquela área. Depois, quando vocês foram para várias, aí vem um desafio muito diferente, né? E foi bem no momento que a gente saiu da casa dos pais e decidimos morar juntos. Legal. Então veio contas que a gente nunca teve antes, responsabilidades que a gente nunca teve e cuidar de empresa ali que estava nas nossas mãos. E aí foi aquele momento de, tudo bem. Ou eu enfrento a minha vergonha de gravar, de aparecer nas redes sociais, ou eu não vou ter o que comer. Mas mais importante que isso, meus gatos não vão ter o que comer. E aí eu falei, não, eu vou ter que começar a me posicionar. E aí eu comecei só. E é engraçado que, olhando pra trás, eu só tive coragem de começar a me posicionar, porque em nenhum momento... Pelo menos naquele início, em nenhum momento eu queria parecer alguma coisa. Eu nunca quis chegar parecendo especialista. Eu cheguei naquele famoso se posiciona como aprendiz. Legal. Então eu falava, galera, tô estudando, comprei esse curso aqui, comprei aquele curso ali, vou compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo. Então eu fui crescendo assim, sem pressão. Ah, legal, boa saída. Boa saída. E nesse processo, né, a gente tava trabalhando, compartilhando as coisas que a gente tava aprendendo, a gente começou a ter alguns resultados legais, assim, né? E a Hannah compartilhando isso, as pessoas começaram a perguntar. Tipo, eu vi esse negócio aí de social media que você tá fazendo, que você pediu demissão pra trabalhar com isso. Como é que é? Tu ensina? E a gente começou a vender umas mentorias. Na época, tipo, a gente vendia uma mentoria individual por R$300, assim. Era aquilo que a gente sabia que a gente conseguia entregar de valor. E aí a gente colocou uma massa na nossa cabeça, que é, cobra mais caro no próximo. Então, a gente começou cobrando R$300, a próxima era 350, aí foi aumentando o preço, e enquanto a gente ia aumentando, a gente aumentava o valor também, né? Porque subia essa pressão. Tipo, cara, eu cobrei mais caro dessa pessoa, eu tenho que entregar mais. Então, foi a partir daí que a gente começou essa ideia do mercado digital mesmo. Cara, hoje vocês estão com quantos seguidores? Quantos seguidores tá o teu perfil? Acho que 360, uma parada assim. Acho que um pouquinho menos. Por volta de 340. Pô, legal. Eu lembro que eu comecei a te seguir... Eu não vou lembrar quantos seguidores tinha, mas eu acho que era bem menos. Tipo, você deu uma crescida. Sim. Vocês tiveram um momento assim de... Cara, agora começou a explodir. Sim. Qual foi esse momento? Nesse momento que eu falei, beleza, ou eu pago comida de gato, ou eu comecei a me posicionar. Mas daí até as coisas andarem, foi 2 anos. Foi 2 anos criando conteúdo ruim. Foi 2 anos sendo flopada. Foi 2 anos falando pras paredes. Mas é engraçado que... Pera aí, vamos lá. Conteúdo ruim mesmo. Porque hoje eu vejo os conteúdos de vocês, cara, é incrível, assim. Sim. É dinâmico, é intuitivo, Conteúdo ruim mesmo, assim. Era ruim mesmo? É ruim. Era Dá ruim um mesmo. exemplo de um Era conteúdo ruim mesmo assim, e eu só pagava de boa.
Era tipo assim, você olhava pra mim, eu tinha toda a confiança do mundo. Entendi. Mas você vai ver o que eu tava falando, você fala, não tem pé nem cabeça o que ela tá falando. Era o conteúdo que é engraçado que eu fazia como eu acreditava, só que hoje, vendo, não era bom. Não tinha tanta coerência. Coerência é porque hoje coerência é uma coisa que eu falo, cara, cada frase do seu roteiro, ela precisa estar assim, de mão dada, precisa estar levando pra próxima. Só que antes eu dava umas filosofadas assim, que não fazia tanto sentido. E já foi pior que isso também, né? A Hannah tem conteúdo de trendzinha, se você descer lá embaixo, tá tudo lá. Não Aí vale. teve a fase do conteúdo de valor, né? Que era, 3 dicas pra você postar stories melhores e tal. E era uma parada que tipo, ninguém queria assistir essas coisas. E aí a gente teve foi... a fase realmente de... Hoje em dia, já vou chegar nessa parte, mas eu me posiciono um pouco contra os Blazers. Por quê? Porque eu realmente fui a pessoa de, no meu começo, eu ia entrar num site, gastava todo o dinheirinho que eu tinha em 3 Blazers. Até o dinheiro do gato, da comida do gato? Menos dinheiro do gato. Tá bom. E aí eu colocava um blazer preto assim, e falava, porque eu achava que era aquilo ali. Eu achava que era... Isso que ia gerar autoridade. Né? Exatamente. Então já teve esse conteúdo de tentar parecer outras pessoas. É por isso que hoje eu falo, mano, é engraçado que quando começou a dar certo foi quando eu comecei a ser mais eu. Que rolou, tipo, diferente que você passou a fazer que você sentiu, cara? Quando eu tô gravando assim, eu gosto de expressar a minha empolgação. Então é um conteúdo que eu falo mais rápido e eu vou lá e dou toquezinhos na câmera. E olha que engraçado. Eu era assim no começo, e aí em certo momento, quando a gente começa a pegar informação de todo lugar e confundir a gente, eu me encaixei. Aí eu comecei a falar mais devagar, eu comecei a usar blazer. E aí... Foi bem quando a gente mudou de apartamento. Mudamos de apartamento, o Aleph sentou, teve uma conversa comigo e falou assim, Hannah, olha o nosso conteúdo antes. O nosso conteúdo antes, a gente postava no TikTok e alguns deles até davam certo. Todos pararam de dar certo. A gente parou de se expressar como a gente se expressava, gesticular como a gente gesticulava. Vamos voltar? Vamos. E aí, no que a gente voltou, as coisas voltaram a dar certo. Porque eu acredito que O que é autenticidade pra mim? A autenticidade não é você não usar blazer. No meu caso mas talvez no caso de outra pessoa, a autenticidade dela seja o blazer. Porque é como você se sente bem. E eu descobri mais recentemente, agora eu falo isso em todo lugar, pra mim, o seu corpo diz o que é autenticidade pra você. Se você colocar um terno, como que o seu corpo vai reagir? Fica meio, né? Putz, será que eu tô... Onde que eu ponho minha mão? Pra você, é isso. Vai ter uma pessoa que vai colocar um terno e ela vai se sentir super confiante. Então, pra ele, a autenticidade é terno, pra você, não. E aí eu comecei a sentir mais em mim. Cara, como que eu falo? Aí eu gesticulo, eu dou toquezinho e as coisas foram fluindo. Aí, beleza. Se passou 2 anos nessa pesquisa e tentar melhorar cada vídeo que eu ia postando, melhorar. E nunca desistindo, até que veio o fatídico momento onde o Pedro Sobral copiou o meu vídeo. O pessoal já dá uma boa headline pra corte, né? O dia que o Pedro Sobral copiou o seu vídeo. Como Só foi? que é importante dizer que antes disso acontecer, eu fiquei 2 anos estudando e testando e perdendo cada vez mais a minha vergonha e descobrindo quem eu era. E aí, teve um dia que eu postei um vídeo aleatório, que eu tirava um livro da estante, assim, era um ângulo. E aí, passa uma semana, o Sobral, ele tira um livro da estante e fala as mesmas frases que eu falei no meu vídeo. Caraca. E aí, eu olhei assim... já vi isso antes. E aí, o Aleph olhou assim, aí ele ficou pensando, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Até que, de madrugada, ele tem um surto criativo. Quer contar? Eu tenho inclusive um insight de criatividade muito legal, né? Eu tava estudando um livro de storytelling, um do Robert McKee, o Story, que ele ensina Storynomics. Não, Story mesmo. Tá. Que ele ensina uma parada lá que é contraste de emoções. Ó, vocês estão percebendo que ele já tá contando história aqui. Vocês começam a contar a história, vocês nem percebem, vocês já engajam. Mas vamos lá. E aí? E esse conceito é um dos mais bizarros, assim, de storytelling na minha visão. Quando eu ia lendo, eu ia surtando com a Hannah, falando, Hannah, olha isso aqui que legal. O que é o contraste de emoções, né? Pode reparar em todo filme que você vai assistir. Toda cena de um filme, ela começa com a emoção e termina com a emoção contrária, com a emoção negativa. Então, se entra um casal em cena e eles começam a cena, tipo, muito amiguinhos e tal, no final da cena eles vão brigar. Tipo, é certo. Porque a cena só é considerada uma cena quando ela inverte o valor emocional. Olha só, caramba.
Aham. filme, velho. Que Muito massa, né? Ah, E eu fiquei com isso muito na cabeça, né? Tipo, caraca, muito legal isso. E aí eu comecei a analisar, a gente tem a pira de analisar conteúdo, né? Tipo, então a gente vê um conteúdo bom, a gente fica tentando entender por que funcionou. E eu comecei a perceber que vários conteúdos usavam isso. Ele começa com emoção e termina com a emoção contrária, e isso te deixa preso no conteúdo, porque essa montanha de emoções você fica curioso pra saber onde que aquilo vai levar, né? Tipo, não deixa você prever aonde vai chegar. Então surpreende. E aí, beleza, fiquei com essa ideia na cabeça. Aí rolou o lance do Sobral. Eu fiquei pensando, cara, o que a gente faz com isso? Aí teve um dia que eu acordei do nada, 3 da manhã, com a ideia na cabeça. E o vídeo começava com o Pedro Sobral copiou o meu vídeo. E a segunda frase era uma frase positiva, que é, caraca, eu gosto muito do Pedro. Inclusive, eu fui aluno da primeira turma dele. Aí, tipo, vinha outra frase negativa. Aí eu ficava brincando com a emoção e no final a gente trazia esse senso de admiração. Então, o vídeo começava, a Hannah parecendo um hater e terminava admirando o Sobral, né? Tipo, pela criatividade e tudo mais. E aí esse vídeo trouxe 30 mil seguidores em uma semana pra gente. Caraca, uau. E foi aí que a gente chega naquele momento que você perguntou eita, agora a coisa ficou séria. E a melhor parte é que a gente tava com o carrinho aberto. Oh, beleza. E aí foi a primeira vez que a gente bateu os primeiros 100 mil. Olha aí, Storytelling vende mais, tá vendo? Sim. Vende muito mais. E aí começou a acontecer, porque além do vídeo trazer muito seguidor e resultado financeiro, ele trouxe um posicionamento muito forte, né? Porque a ideia foi muito boa. Então, dos muitos seguidores que vieram muitos players do mercado também ver o que a gente estava fazendo. Então, expandiu muito o nosso network, tá? A gente começou a conhecer todo mundo. E a partir disso, a gente aproveitou dessa oportunidade para continuar crescendo. Que legal. Só um ponto. A gente só foi lá e postou esse vídeo porque já tem uma coisa. As histórias das nossas vidas vão acontecendo e a gente vai compartilhando. Então, quando a gente se mudou de apartamento, a gente contou essa história. Quando aconteceu tal coisa, a gente contou a história. Tá quando contando aqui. Hã? Tá contando aqui também. Sim. Exatamente. Então, olhar pra vida, pra sua vida, como possibilidade de história pra contar, trouxe muito resultado pra gente. E outra sacada, brincar com a emoção do que aquele acontecimento gerou em você. Sim, Vocês ficaram puto na hora. Qual foi a primeira Não. emoção? Nossa, Vocês acharam legal? Tipo, é muito legal. Tipo, eu tô legal, assim, tipo, o muito Pedro Sobral legal. tá vendo um vídeo nosso. Significa muito que o legal. vídeo ficou muito bom. Aham. Boa. E aí, olha só como isso é interessante também, né? Porque o tanto de mensagem que eu recebi de pessoas que não tem noção. Falava assim, processa ele! Aí eu, véi, como assim? Pensa um pouco! Cara, Qual a lógica? Sobral, não faz o menor sentido. olha só. Que massa, velho. O que vocês veem, assim, vocês já ensinaram várias pessoas a fazer storytelling. Quais são os erros mais comuns, assim? Da pessoa que vai fazer o storytelling, mas não... Deixa eu falar. Cara, pode falar. Sabe fábulas? Tem tipo a moral da história, né? Exatamente. Toda história, ela carrega uma moral da história. Então, se eu te conto a fábula da lebre e da tartaruga. A lebre e a tartaruga, elas foram apostar uma corrida, saíram juntas. A lebre, ela foi muito na frente. Só que ela achou que estava ganho, encontrou uma árvore e foi dormir. A tartaruga continuou, no ritmo dela. Passou pela lebre e ganhou a corrida. Qual a moral da história? A moral da história é que, às vezes, você devagar, você chega mais longe. Não necessariamente você não pode parar, né? Que a direção é mais importante que a velocidade. Que você não pode subestimar o seu oponente. Então, toda moral, quer dizer, toda história tem uma moral da história. E quem conta a história é que define qual vai ser a moral. Eu poderia falar que é eu poderia falar que é outra moral. Bom, o maior erro é as pessoas quererem começar a contar a história pela moral da história. Porque normalmente ela quer posicionar o conhecimento dela já no começo do vídeo. Ela quer falar do produto dela já no começo do vídeo. Só que isso é a moral da história. Então você precisa encontrar uma história que vai deixar aquilo que você quer posicionar como naturalmente moral.
E isso que é lindo no storytelling. E é por isso que storytelling de fato vende mais. Porque se você conta uma história que naturalmente aponta para uma direção, você não tá enfiando nada forçado para as pessoas. Elas estão chegando naquela conclusão. E às vezes a moral da história é uma coisa tão simples. Só que se você fala só esse simples, a pessoa não leva muito em consideração, né? De então, onde veio isso? Como trazer você chegou? Você trazer a história, envolve a pessoa naquela Total. situação e ela Esses dias aterriza mais. a gente tava construindo o produto lá e eu pensei numa analogia muito boa, né? Porque é como se o cérebro, ele tivesse num ringue, né? Ele, quando chega um conteúdo, ele tá ali num ringue com a guarda alta e ele não quer mudar as crenças dele. Boa. Só que quando você conta uma história certa, a história que gera identificação, ele abaixa a guarda e vai pra te ouvir. E é nesse momento que você pode dar um direto, né? E entregar o teu conteúdo, a tua moral da história, que ele vai aceitar aquela informação como, né, dele. Ele não vai se defender daquilo que você está falando. Se você simplesmente chega falando do conteúdo, a chance é que ele pode duvidar de você. Falar, cara, não concordo com isso. Mas se você conta uma história que prova que o conteúdo faz sentido, a chance dele aceitar aquilo é muito maior. E aí ele vai começar a pensar, né, e se convencer de que aquela ideia faz sentido. Total. E história, geralmente, você não tem como... Você pode falar que não acredita na história, né? Pô, não, acho que é mentira. Mas você não tem como falar que... você pode falar, né? Não acredito nessa história, mas você tem que falar, cara, não concordo. Né? Tipo, daí é difícil. Não tem como concordar ou discordar. Como discordar, né? Não, é uma história. Você não concorda Sim. ou discorda. Sim. E Você aí só pode acreditar ou não, né? E aí entra um ponto muito importante, né? Que é não mentir. Porque se seu público sabe que você é uma pessoa que normalmente não faz isso e que isso é um princípio seu, tanto que várias coisas que acontecem na minha vida, sejam boas ou ruins, eu conto. Porque eu tô sempre mostrando para as pessoas que me seguem de que verdade é um pilar do que eu faço. E aí entra nesse ponto, porque quando eu conto uma história, é uma história real. Tanto que no vídeo do Sobral, quando eu falo bem assim, Pedro Sobral copiou o meu vídeo, mas eu gosto muito dele, eu fui aluna da primeira turma dele. Muitas pessoas falaram, isso é verdade mesmo? Tu foi aluna da primeira turma dele? Eu fui, velho, do primeira turma do subido. Então, tipo, nada que eu vou contar lá não é real. E, por exemplo, às vezes a pessoa, pô, mas eu não fui aluno do... Digamos que apareça uma situação semelhante, né? E aí a pessoa quer se inspirar no caso de vocês, quer contar uma história parecida. Aí a pessoa fala, putz, mas não fui aluno do primeira turma dele. Mas às vezes a pessoa pode falar uma coisa que é real, pô, é uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Cara, eu sigo ele há muito tempo. Sim. Cara, dá o mesmo sentido ali, mas com algo que é o real, lance né? é seguir o princípio, né? Não é sobre as exatas palavras que ela usou, é sobre os princípios que ela usou. Tem às vezes alguém que copia um vídeo de vocês, faz um... Alguém. Copia ruim? Alguém muito. Copia mal? O que a galera copia mal, assim? Que você vê, cara, putz, a pessoa não sacou o que é. Aí, talvez essa seja uma das coisas. A pessoa tenta botar uma coisa que não é dela, né? Sim, eu vejo que entra um pouco daquela questão que eu falei da coerência. Às vezes tenta copiar alguma coisa que eu fiz, mas de uma frase pra outra não tá de mão dada. Tem um penhasco de diferença. Aí eu, você tentou, mas faltou coerência. Faltou, tipo, uma frase de que liga as outras. O grande problema é que a maior parte das pessoas não entende por que a gente tá usando aquelas palavras. Ou por que a gente tá usando aquele formato e tal. E se ela não entende o porquê, ela vai copiar as palavras, mas não vai encaixar, porque ela não tá entendendo o princípio, sacou? E esse é o grande problema da cópia mal feita, assim. Legal. Isso que deixa o vídeo da pessoa ruim, mesmo ela copiando as palavras que a gente usou. E quais seriam esses princípios aí do storytelling? Como que eu sei se, cara, tô fazendo um bom storytelling, não tô? A primeira coisa é entender o que de fato é storytelling. Sim. Porque, geralmente, né, a gente pergunta pras pessoas, cara, o que é storytelling? Aí a pessoa responde... A arte de contar histórias. A arte de contar... Véi, como assim? Tu tá traduzindo o termo? Tipo, não faz sentido nenhum. Storytelling... Ainda bem que você não me perguntou, porque eu ia responder algo parecido. Então, e eu fiquei, tipo... Eu fiquei 3 anos estudando storytelling e eu não sabia o que é mesmo. O que é uma história? O que separa o que é uma história do que não é uma história? E aí, de novo, no livro do Robert McKee, ele fala que dá pra explicar o que é storytelling em 5 palavras. E todas as histórias do mundo já contadas, as que vão ser contadas, cabem nessas 5 palavras, que é o conflito muda a vida. Fala O mais. conflito muda a vida.
Ou seja, toda história, para ser uma história, precisa ter conflito e mudança. Ou seja, se tu olha pra um filme, né? Geralmente tem um personagem e a vida dele tá estável. E aí acontece um conflito. Esse conflito desestabiliza a vida dele. E aí ele vai buscar fazer ações, né, pra reestabelecer a estabilidade. Ou seja, conflito e mudança. E aí eu posso perguntar, quais são os maiores conflitos que geraram as maiores mudanças da sua vida? E tu vai lembrar de várias histórias. E de determinadas áreas também, né? Você pode ir pro lado profissional, pessoal. Aham. Sim. Exato. Então, é massa, porque, tipo, isso conecta completamente com a forma como a gente vive. Só de te falar isso, já deve ter pensado em várias histórias que você viveu de conflitos que geraram mudança. E as pessoas acham muitas vezes que, pô, eu vou contar uma história, vou fazer um conteúdo contando uma história. Você tem que contar a vitória, né? Tem que contar só as coisas boas. E às vezes uma história que só tem vitórias fica uma história chata. Sim. Então... E potencialmente não é nem uma história. É só fatos que você tá... Uma sequência de fatos de acontecimentos que não é storytelling. Porque você pode até contar da vitória, mas primeiro começa contando quando você tava na merda. Então, um dos princípios de storytelling, pra você aplicar nos vídeos, cara, o meu vídeo, ele precisa começar de um jeito e terminar de outro jeito. Isso é muito legal, porque quando cada vez mais eu vou entendendo mais dos princípios, e esse foi um dos primeiros que eu entendi. O meu vídeo precisa começar de um jeito e terminar de outro. E eu tinha 1 minuto e meio pra fazer aquilo. E era gostoso, porque... se eu vou começar contando de quando... Não, é assim, vamos supor. A gente sabe onde a gente quer chegar. Então, eu quero contar de quando eu viralizei. Viralizar é o final do vídeo. Então, deixa eu começar contando todas as vezes que eu flopei. Isso te dá até uma estrutura. Eu quero começar contando isso? Qual é o oposto daquilo pra eu começar? Então já tem um ponto de partida. E cria uma diferença, né, das emoções, né? Sim. Começar a falar do difícil, do ruim, que parece que não vai chegar num resultado bom, e quando você fala o resultado bom... É por isso que são conflitos, né? Eles se confirmam, eles se encaixam, esses conflitos, esses princípios. Então, tipo, a contraste de emoções também é um princípio de storytelling, que se encaixa na ideia de conflito e mudança. Bom. Então, ter conflito, ter coerência, você falou também de coerência, né? E, cara, isso aí é uma das coisas que eu mais vejo acontecer. A pessoa vai contar uma história, aí, tipo, às vezes ela salta de um ponto para outro, que você fala, não, como assim? Não é natural que tenha acontecido isso, né? Sim. Então, por exemplo, foi fazer uma vez uma análise para ajudar um especialista a contar melhor a história dele num lançamento. E aí ele era um cara fodão, assim, ele era um cara muito foda na área dele. E aí, geralmente, esses caras fodões, eles não conseguem identificar um ponto que teve uma dificuldade, né? E aí ele foi falar que, cara, ele foi chamado para ser conselheiro da Associação Brasileira da especialidade dele. E aí, ele contando a história, eu tava entrevistando ele para montar a história dele primeiro. Ele, não, eu tava lá e aí me chamaram para ser o presidente da Associação Brasileira de XPTO. Aí eu falei, não, peraí, como assim? Te chamaram? Não é um negócio que acontece naturalmente, as pessoas chamam pra você ser presidente dessa parada. Me conta a história. Você tinha alguma conexão lá dentro? O que enxergaram em você? Então, às vezes as pessoas transitam de um ponto da história pra outro como se fosse algo banal, mas que aquilo não é uma situação comum de acontecer. Né? E não valorizam aquele ponto, né? Total. Aí é isso, né? Se você entende os princípios, você entende os pontos que você tem que valorizar na história. Sacou? Então, tipo, storytelling é conflito e mudança. Então, pô, eu tenho que trazer esses pontos, né? E é bizarro. Tipo, tu vai assistir um filme e você é uma pessoa que se emociona com o filme, você se emociona nos momentos de conflito e mudança. É muito claro. É verdade. E tu escuta a história de alguém e a história da pessoa é emocionante. Ela é emocionante num ponto específico. No ponto de conflito e mudança. Sacou? Então, é esses pontos que você tem que botar ênfase. O clímax da história geralmente está na maior mudança do filme. Se tu olhar para um filme, ele é o tempo inteiro. Ele gerando conflito, fazendo mudança. Gerando conflito, fazendo mudança. Só que o filme ele vai subindo. Ele vai subindo até o clímax. O que acontece no clímax? É a maior mudança do filme. É a mudança que não tem como voltar atrás. Legal. É a que deixa mais emocionante. E os filmes que são aqueles filmes chatos... É porque o conflito é chato e a mudança não gera essa conexão. Isso é interessante porque, você falou, as pessoas elas querem contar só as partes boas.
E se eu pudesse voltar, cara, eu teria documentado muito mais os perrengues que eu passei. Eu teria contado muito mais as coisas. Porque a gente quer parecer. Sendo que se a gente ser, a gente gera muito mais conexão com as pessoas. E eu não acho que você perde alguma autoridade. Você está contando a sua história, documentando o seu processo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, não tenha medo de contar, não tenha medo de documentar. Falar as coisas ruins também, as suas vulnerabilidades também. Porque isso é uma das coisas de storytelling. Para você poder contar chegando lá, você precisa contar essas coisas também. E é interessante porque as pessoas, elas vão acompanhando a sua evolução. No meu Instagram, eu conto há 2, 3 anos como eu sou tímida na frente das câmeras, como eu tenho medo de subir em palcos. Então, subindo em palco e eu falando no meu Instagram, cara, morro de medo, tô morrendo de medo, tô com... E aí, nos momentos que as pessoas me viam em cima do palco, todo mundo vibrando por mim. Porque elas me acompanharam tendo medo e agora elas estão me vendo perdendo esse medo. Perdendo esses... Então, isso é storytelling. Eu tô contando a minha história e crescendo ela junto com as pessoas, aumentando a força dos momentos bons. Mas se só tem momento bom, como ele fica até mais fraco. Fica menos crível, né? Porque o ser humano Sim. tem suas vulnerabilidades, né? Sim. Então, a pessoa que tá só mostrando lado bom, se é a fodona, ela não gera conexão. Né? Sim. Outro princípio muito legal é o tema. Tema? O tema da história precisa ser um bom tema. E aí, falando sobre o que são bons temas, né? Tem uma ideia que ajuda muito a gente a escolher o que a gente vai usar para contar histórias, que são temas universais. Existem um quadro de temas que se relacionam com a vida de todo mundo. Como, por exemplo, relacionamento. Total. Porque todo mundo se relaciona, né? Todo mundo já teve um namoro, já teve uma decepção amorosa, ou se casou, ou tá noivo, e relacionamento E vocês estão o quê? Boa, então, muito importante na hora de você contar a tua história é se perguntar, cara, o tema da história é bom? O tema da história se relaciona com a vida de todo mundo ou é algo que é importante só pra mim? Porque as pessoas cometem muito esse erro de criar um conteúdo falando dela. Só que não é, tô falando pra você contar a história, mas não é pra você contar a sua história do jeito que é legal pra você. Você tem que contar a sua história de um jeito que gera conexão com as pessoas. Então, o tema da história que você tá contando precisa ser relevante pras pessoas. Então, por exemplo, tem um vídeo que a Hannah começa falando assim, e o meu noivo que namorou 16 mulheres diferentes enquanto estávamos juntos. Quê? E aí gera um choque, né? Tipo, como assim? Qual o tema? Traição. Aí a pessoa, me conta mais. E aí no final ela vai contando a história, né? Falando como ela evoluiu na vida e no final da história ela foi 16 mulheres diferentes. Caraca, muito bom. E aí esse vídeo é pra explicar que a história precisa ter mudança. Que é um conceito de storytelling. Que é um conceito de storytelling, sacou? Então eu começo falando de um tema extremamente universal, que gera esse choque emocional. O tema é interessante, emocionalmente relevante pro público, né? Gera essa emoção. Aí eu termino falando daquilo que é relevante pra mim, que é trazendo um conceito de storytelling, mostrando pra você que eu domino storytelling e eu posso te ensinar. Porque a pessoa viveu, ela não só viu, ela viveu o conceito de storytelling nos sentimentos. Então, se eu começasse o vídeo falando, oi, hoje eu vou te trazer um conceito de storytelling pra você usar no seu vídeo, é muito melhor fazer a pessoa sentir esse conceito e depois falar que eu vou ensinar ele. Boa, exato. Legal. E aí é A pessoa dessa aprende forma. sem nem perceber, né? E é dessa forma que a gente mais. usa storytelling pra vender. Sim. Que a gente conta a história, envolve a pessoa emocionalmente, faz ela sentir. E aí depois fala, cara, eu posso te ensinar a fazer isso, né? E dá pra fazer isso em todos os nichos. Junto com o conceito o princípio de tema, tem o princípio da moral da história que a gente tá falando. Porque muitas vezes as pessoas, elas criam vídeos que não tem uma moral da história, ela não pensou naquilo. E aí você perde toda a força do vídeo se você não pensar intencionalmente aonde você quer levar as pessoas. Então, qual é a sua moral da história nesse vídeo? Porque a gente usa um tema, como ele falou, um tema que se relaciona com as pessoas, e no decorrer do roteiro eu aponto pra moral de história que eu quero. Então, a moral de história desse vídeo e é por isso que você precisa aprender storytelling, com esse conceito também. Só que só depois a gente fala disso. Então, sempre pensar pra onde eu quero levar, e tudo no meu roteiro aponta pra aquela moral da história. E às vezes nem sempre a história que você tem, né, o acontecimento ali,
ele já vai vir com um tema pronto para você gerar essa conexão com outra pessoa. Às vezes você tem que dar uma adaptada, né? Por exemplo, eu fiz um dos vídeos que eu postei, eu gosto de postar vídeos que eu trago uma história, trago essa moral, né? Trago algum ensinamento. Que foi o dia que eu trabalhei com o Érico, 4 anos, e teve um dia que ele me expulsou do palco ao vivo na frente de todo mundo. Nossa. Ele me tirou, deixou de canto e subiu no meu lugar pra continuar fazendo a apresentação. Baita conflito. Baita conflito. Só que assim, é uma história em que ninguém vai passar por algo semelhante. Meu público, no caso, são donos de agência, que não necessariamente palestra, a maior parte deles nunca fez uma palestra, uma apresentação. Então não dava para eu gerar um aprendizado em relação a fazer ou não uma apresentação. Então, vou contar a história aqui, aí eu falo como é que eu conectei. Cara, foi no Insider, que era a mentoria dele, eu era um dos mentores lá dentro. E a gente foi fazer pela primeira vez um evento que a gente tinha 3 salas rodando ao mesmo tempo. E aí, cada pessoa que tinha o mesmo papel que eu, né, de mentor, ia ficar em uma das salas, tocando 2 dias inteiros de evento, fazendo uma imersão prática lá, workshop pra galera fazer exercício ali. E eu fiquei com a sala que ia ensinar lançamento clássico, né, com os 3 CPLs, vídeo de vendas, e a galera sair com a parada pronta. E eu já sabia ensinar, já sabia dar palestra, então eu me sentia à vontade no palco. Falei, tranquilo, é como se fosse fazer uma palestra. A diferença vai ser 2 dias. Então pra mim ia ser um desafio muito parecido com o que eu já tinha feito. Só que aí, cara, eu descobri que uma coisa é você fazer uma apresentação de 30 minutos, outra coisa é você ficar 2 dias inteiros, né, segurando a tua energia e a da galera. E aí, cara, no primeiro dia, meio da tarde, assim, eu sentia que minha energia já não tava aguentando, minha garganta já não tava saindo minha voz direito. E eu olho pra plateia, tá a galera bocejando, não tava muito atenta. E nisso o Érico, que tava transitando entre as salas, ele entra na minha sala de fininho. E ele vê a situação. E o Érico é macaco velho, já sentiu que o negócio tá perdendo a mão aqui. Ele pega e sobe no palco, né, de maneira elegante, não foi nada né, me expulsando não, né, mas foi de maneira elegante. Olha o contraste. Aí ele sobe no palco, e aí, engraçado, que tinha um totem com o notebook, e aí, tipo, eu fico sem... Ele pega o microfone e começa a assumir o lugar, ele começa a ensinar, e ele, contraste de energia do que eu tava ali, e ele, ainda mais sendo ele, foi discrepante. E aí eu não tinha pra onde ir. Você se retirou. Aí eu falei, velho, que eu não vou ter nada pra falar, ele tá falando tudo aqui. Aí eu fui pro totem, no computador, fingi que eu tava escrevendo alguma coisa. E aí eu fiquei avulso. Aí eu fiquei avulso, né? Eu falei, caraca, que merda, né? Puta situação. Beleza, chegou o segundo dia. Falei, não, hoje vai ser diferente, tal, não, vou melhorar e tal, não sei o quê. Aí antes de começar o segundo dia, o Érico chega e pergunta pra mim, Gui, tu tá preparado pra tocar hoje? Porque ontem, né, foi complicado, assim, a energia da galera tá bom. Tu tá preparado? Eu falei, tô, Érico. Tô, não, pode deixar. Aí eu pensei 30 segundos e não, Érico, eu não tô, não. Vou precisar de ajuda aí, cara. Toca esse daí, né? Deixa eu tocar só uma parte. E aí eu deixei ele tocar. E aí foi foda, porque eu vi depois o NPS da pesquisa, a galera falando, pô, não, o Gui é legal, tá, mas pô, o Érico quando entrou arrebentou e tal. E aí eu, caramba, velho, foi um choque pra mim. E aí qual que é a moral da história? Que eu faço a conexão, que até agora eu não conectei, talvez dá uma história interessante ainda, mas com o meu público, que é um dono de agência, ele não gerou uma conexão. Aí eu conecto da seguinte forma, eu falo, em alguns momentos, né, a realidade vai te mostrar que você não é tão bom quanto você pensa. E eu, naquele momento, foi pra mim um choque. Eu falei, cara, eu achei que eu era capaz de entregar esses 2 dias ali, como eu era capaz de entregar uma palestra. Isso foi um choque. Pô, eu não sou tão bom assim como eu penso. E o que eu poderia fazer com isso, com essa informação? Eu poderia pegar e falar, nossa, não dá pra mim, esse negócio, cara, tem que ser muito melhor do que eu pra poder fazer. Cara, melhor é só fazer palestra. Ou não, eu posso falar, cara, que legal, que presente que foi isso, porque agora eu posso me preparar muito melhor e poder tá mais preparado para na próxima vez eu tocar 2 dias inteiros aqui. E aí eu estudei, melhorei e tal. Então assim, isso Vai ter moral. É uma moral que conecta com qualquer pessoa que já passou por uma situação semelhante, de que achou situação, isso é o massa do storytelling, porque eu nunca tive na sua situação de ter que entregar um workshop de 2 dias assim. Só que eu já passei por situações de eu olhar e falar, eu acho que eu não sou tão boa quanto eu achava. E isso é o storytelling.
Não é a mesma situação, mas a Sim, conexão conecta, é a mesma. né? Sim. Então acho que tem isso de você pegar um tema que às Sim, vezes parece uma história que, pô, não, mas não dá pra conectar. Mas você vai na emoção, você consegue fazer uma moral da história mais abrangente, né? E conectar com as pessoas. Para pensar, tipo, o tema de traição não tem nada a ver com, no final das contas, vender um curso de storytelling. Mas a verdade. gente consegue fazer essa conexão. E a gente consegue fazer isso, tem um jeito bem legal, né? Que a gente inventou esses dias pra É do clarificar. Cubo Mágico? Não. Então tá bom. Agora vai ter Pra- contato com o Cubo Mágico, né? Que eu fiquei curioso, pô, né? Pra clarificar como fazer essa conexão, né? A gente chama de intersecção criativa. Que é assim, tipo, todo assunto que tu vai falar, imagina, tipo, tem o tema aqui, tipo, expulso da palestra. Expulso da palestra. Aí aqui eu tenho a agência de marketing. Aí beleza, como é que eu conecto essas duas coisas? Tu tem que, o expulso da palestra tá aqui em cima, né? E a agência de marketing tá aqui embaixo. Como é que você conecta? Você tem que encontrar o ponto em comum entre as duas coisas. Que foi o que você fez. Qual é o ponto em comum entre as duas coisas? É essa ideia eu achava de... que eu era muito bom. É. Achava que era muito bom e na real eu descobri que eu tenho que me preparar mais. E isso serve pra tudo. Então eu conto a história da palestra até chegar no ponto desse eu achava que tava muito bom. Aí quando eu chego no eu achava que tava muito bom, eu consigo virar pro outro lado. Sacou? Boa. E aí eu consigo fazer descer por um escorregador. Porque eu faço todos os assuntos se conectarem. É assim Faz que sentido. a gente pensa. É igual na história da traição. Tipo, eu saio de traição e vou falar de storytelling. Aonde que eu faço essa virada de um assunto pro outro? Na intersecção criativa. Que é no ponto onde eu tenho o assunto que conecta um lado com o outro. Muito bom, muito bom. E agora conta do Cubo Mágico aí. O que é? É porque eu acredito que a gente tem que escutar a mesma coisa muitas vezes, de formas diferentes, pra internalizar. Então, me presta seu papel. Ele falou aqui da interseção criativa. Daqui a pouco você mostra aí pra câmera, pra eles verem. Que você tem que encontrar o ponto em comum entre os temas. Certo. Beleza, algumas pessoas podem ter entendido isso aqui, outras não. Eu tenho um cubo mágico lá em casa que eu fiquei olhando assim pra ele e eu enxerguei de uma forma. Cubo mágico pode ser qualquer tema. Então vamos supor. Deixa eu pensar. Kill Bill, filme do Tarantino. É o meu cubo mágico. É o tema que eu quero conectar com meu conteúdo. Eu tenho, num cubo mágico, 6 lados. Certo. Então, o exercício de criatividade é encontrar pelo menos 6 pontos de vista daquele objeto que você quer usar no seu conteúdo. E um dos pontos de vista vai ser o que vai encaixar pra você. Então, o que eu Aquele poderia... que mais se conecta com aquilo que você fala. Exatamente. Então, eu poderia falar sobre a forma como ele não usa uma estrutura lógica de storytelling. Tá, deixa eu pensar outro Só ponto pra de vista. esclarecer que o Bill o filme, né, ele não é linear, tipo, ele não tem começo, meio e fim certinho. Ele começa pelo final, sei lá, aí tipo no meio tem uma parte do começo. Vai indo e voltando. Vai indo e voltando. Então, beleza, eu não gostei desse lado. Deixa eu virar deixa eu enxergar outro lado do cubo mágico. Eu poderia falar da forma como ele tem seus atores favoritos e nos filmes do Tarantino ele repete muitas vezes os atores. Tá, não encaixou muito bem. Deixa eu buscar outro lado. E isso é um exercício pra tudo. Tipo, copo d'água. Como que você cria um conteúdo sobre copo d'água? O que você poderia falar sobre esse copo d'água? Meio cheio, meio vazio. Esse é o primeiro que a gente pensa, é o primeiro lado do cubo. Vamos tentar olhar por outro lado do cubo. O que você pode fazer? Um conteúdo sobre copo? Cara, pô, difícil, hein? Vamos lá. Design do Bem. copo, ele tem um sim, design sim, Eu tenho ortogonal. um design diferente. Beleza, vamos ver outro lado do cubo mágico. Sei lá, eu pensei aqui... Quanto que cabe nesse copo? ou senão o próprio benefício de já beber parou água. pra pensar por que o copo soa? Não, boa. É. Então, sei lá, eu vou buscar a explicação de por que isso acontece. Aí, essa é a ideia. Você olhar para aquilo que você quer falar e ir mudando os lados do cubo até o melhor que se encaixa pro que você faz. Legal. Porque muita gente fala, eu não sou criativo. Tá, mas é tipo um músculo que você tem que exercitar para Tem que isso. treinar. E aí, não consigo encontrar 6 lados para falar de café. Você consegue. Vai tentando, vai virando o cubo até encontrar o melhor lado que encaixa pra você. Eu fiz um curso uma vez que tinha um exercício, acho que era de uma cadeira. Você pegar uma cadeira e falar, cara, o que é isso aqui? A pessoa fala uma cadeira. Tá, quem mais que isso pode ser?
Tipo, isso aqui pode ser uma coisa que eu posso subir em cima e pegar alguma coisa mais alta. Isso aqui pode ser uma arma que eu posso pegar e bater na cabeça de alguém, né? Então, tipo, chegava 30 pessoas assim, cada uma saía com significados diferentes. Adorei. E a criatividade é isso, né? Porque geralmente a gente tá assim, ó, enxergando só o que a gente foi programado pra enxergar. Só que se a gente abre um pouco a visão, aquilo podem virar coisas infinitas, né? Possibilidades infinitas de cada objeto. Uma mesma história pode ter várias perspectivas diferentes. Várias perspectivas diferentes. Você pode contar essa história do Eric com várias morais diferentes que você vai definir de acordo com o seu objetivo. É esse a delícia do storytelling, né? Porque você pode guiar as pessoas do jeito que você quer guiar. Você contou essa história e apontou pra moral que você queria. Se em algum momento você, sei lá, a gente gosta de criar vídeos sobre pessoas que a gente admira. Se essa história fosse minha, eu poderia contar ela e mostrar como ele foi um excelente mentor. Porque ele não te expôs, ele não foi rude, ele te ensinou naquele momento. Eu poderia usar ela pra explicar conflito e mudança, porque isso é storytelling. E eu mudei agora porque eu passei por esse conflito. Total, pô, faz muito sentido. Teve já algum conteúdo que vocês publicaram de alguma história que você falou, puta, essa história vai bombar e não bombou, e outro que não, muitos. Vocês acharam que não ia dar nada e explodiu? Muitos. O tempo todo. Muitos a gente fala assim, não, vai, só posta. Aí, do nada, muitos views. Eu falo, eu não tava esperando por isso. Alguns outros a gente escreve, essa é a melhor copy da minha vida. E, tipo, ninguém vê. Acontece demais. Acontecia antes, acontece agora, vai continuar acontecendo no próximo ano. E aí tem uma frasezinha que realmente mudou minha vida. Cara, testa logo e melhora no próximo. Boa. Então, se deu errado, tá de boa. Eu testei e o próximo vai ser melhor. E postar conteúdo ruim é a melhor escola, né? Porque antes de postar, tu tem, de certa forma, um apego emocional com aquele conteúdo. Então, não importa se você acha que ele é ruim ou se você acha que ele é bom. Antes de postar, você não consegue analisar o que tá ruim ou o que tá bom 100%. Depois que tu posta, que tu vê o resultado e tu consegue fazer uma análise mais fria, tu vai ter mais consciência ali do que poderia mudar. Aconteceu essa semana, por exemplo. Eu tava com um vídeo e achei, acho que vai ser legal. Aí eu postei e não foi tão legal quanto eu imaginei. Aí eu fui analisar, tipo, nossa, esse começo aqui realmente eu poderia ter feito ele do jeito melhor. Tipo, melhor no próximo. Sacou? Boa. Cara, uma coisa que é muito, muito bom no perfil de vocês eu falo de vocês, é que vocês trabalham junto, mas é arroba da Hannah, né? A dinâmica de gravação, de edição, então é muito dinâmica, além da história engajar, o formato do vídeo também é muito engajante. O que vocês percebem, assim, o que funciona mais, quais são dicas que vocês podem dar para fazer um conteúdo mais dinâmico? Vocês fazem, às vezes, também conteúdos que é só de frente pra câmera falando só? Faz. Sim. Esse lance da dinâmica tem que ter um cuidado, assim, porque o nosso conteúdo é do jeito que ele é por causa da nossa história. Então, tipo, eu era videomaker, então, tipo, câmera já sempre fez parte, a ideia da edição, e a gente trabalhou com evento, então essa dinâmica vem dos vídeos que a gente fazia para festas, que tinham que ser dinâmicos, né, porque era música eletrônica. Então, é algo que faz parte da nossa história, faz parte da nossa autenticidade mesmo. Não quer dizer que para funcionar o vídeo precisa ser dinâmico. Tem muita gente que simplesmente senta na câmera e fala e tem até mais resultado que a gente, né? Então, não tem conexão uma coisa com a outra. Eu sinto que o formato do conteúdo é algo que você tem que buscar encontrar o seu. Buscar encontrar um jeito que funciona pra você. Tanto que você se sente confortável fazendo, quanto que o seu público vai gostar de ver você fazendo. Porque pode ser que você tente fazer um vídeo estilo Hannah e fique meio tosco, porque tu não vai ter esse jeito Hannah de fazer. Tem as técnicas ali, né? Não é só simplesmente grava sentado ali, sentado aqui, né? Não é só isso, né? Mas a técnica é aprendível, assim, tipo, não é tão complexo também. Se você vê uma aula, a gente mostrando como faz e tal, não é tão difícil de executar. Mas o grande lance no formato é você testar muito. Então, tipo, eu vejo, eu gosto dessa dinâmica, testa, talvez seja pra você. E se analisar também, de tipo, eu gostei de fazer, meu público gostou de receber dessa forma, será que de outro jeito não funciona melhor pra mim? E outra coisa é perceber formatos diferentes nas redes sociais. Tem vários formatos que são meio que validados, né? Inclusive isso faz parte do nosso método, que é formato criativo,
Então tem vários formatos que são validados dentro do Instagram e no seu lugar, assim, eu testaria vários para encontrar o que funciona para você. E aí entra num ponto também que... O que acontece? Muitas pessoas têm seus nichos. Exemplo, sei lá, nutrição. E aí eu sou nutricionista e eu vou me inspirar em outra nutricionista. Isso não faz sentido. Porque aí o mercado fica uma nutricionista que se inspira em nutricionista, que outra nutricionista faz igual. E aí o mercado que fica olhando só pra dentro do mercado... E aí parece até uma regra, né? E todo mundo que entra no mercado faz igual. Sim, aí tem o formato e tem o jeito de falar e tá todo mundo parecido. Quando explodiu aquele vídeo do Sobral, eu falei, cara, nesse momento eu tomei uma decisão. Eu tenho uma regra máxima. Eu não posso me inspirar em ninguém do meu mercado para os formatos de vídeo que eu vou fazer. Então, obrigatoriamente eu fui olhar para criadores de conteúdo que não são marqueteiros, são criadores de conteúdo. Isso foi uma coisa que diferenciou muito o nosso conteúdo, né? Porque a gente chegava no mercado de marketing e tinha muito conhecimento sobre marketing. Tipo, tava o Érico lá ensinando a fazer os lançamentos e isso era muito legal. Só que o conteúdo era muito chato. E a gente, caraca, e se a gente conectar as duas coisas, né? Porque do outro lado tem os criadores de conteúdo aqui, que realmente viralizam e os vídeos são muito legais e tal. E que não vendem nada. E que não sabem vender. E aí, do outro lado, tem a intencionalidade do mercado digital. E se a gente conectar as duas coisas? Foi por isso que explodiu, assim. Por isso que a gente conseguiu chamar a atenção de tanta gente e de tanta gente específica, né? Porque era diferente. A gente gosta de se inspirar muito também no mercado de cinema. Então, ver criadores que fazem mini-filmes em 2 minutos, assim, a forma como eles gravam. Então, é um insight que eu gosto de falar pra galera. Qual o seu nicho? Beleza, não olha pro seu nicho. Vai buscar o que outras pessoas estão fazendo. Porque, naturalmente, se você vai buscar fora, você vai buscar nesse nicho aqui e você faz assim, você chama a atenção de quem tá aqui dentro. Total, eu concordo 100%. Eu não gosto de seguir ninguém assim que é do mesmo nicho. Porque às vezes, você, mesmo que não seja a intenção de, você vai acompanhar pra... Não quer copiar. Mas sem querer, você tá colocando as referências pra você... Você nem percebe de onde você tá tirando. Cara, não percebe. E é difícil você criar algo novo, né? Algo novo, assim, algo... Tipo assim, você combina... Diferente. Porque a você acaba combinando, né? Você combina uma coisa com outra, né? E vira algo diferente. Cara, que massa. O que mais aí tem de sacadas aí? Vamos lá, vamos pensar. Cara, storytelling pra vender mais, né? A gente falou como usar storytelling pra vender mais. O que vocês percebem, assim, que faz diferença? Tipo, às vezes fazer um bom conteúdo de storytelling que tá só contando uma história versus um conteúdo que tá realmente, de fato, ajudando no negócio. O que vocês... 100% do nosso conteúdo tá vendendo alguma coisa. Mesmo que a gente não faça um CTA. Isso porque a gente tem o que a gente chama de intenção de comando, que é uma intenção clara. Todo o nosso conteúdo ele tem a intenção de apontar para aquilo que vende. E aquilo que vende não é só o produto, né? Na nossa metodologia são 3 coisas que você tem que vender na sua produção de conteúdo, que é você como líder, né, desse movimento, como personagem, como personalidade, o seu produto e os mecanismos do seu produto e todas as ideias que fazem parte do seu produto e o seu movimento, que é essa mudança que a sua empresa, que o seu negócio quer fazer no mundo, né? Então, todo o conteúdo da Hannah, se você for analisar, ele tá, de certa forma, vendendo uma dessas 3 coisas ou essas 3 coisas, mesmo que a gente não faça um CTA no final. Porque a gente vai plantando sementinha, criando consciência para uma dessas 3 coisas. Então vai ter um vídeo que vai simplesmente contar a história da Honey. Você acha que ela tá fazendo aquilo só para ser legal, mas ela tá simplesmente aproximando dela e mostrando para você que ela é uma boa líder, que ela é uma pessoa que vale a pena seguir, né? Ou então vai ter outro conteúdo que vai super emocional da gente falando sobre essa mudança que a gente quer fazer no mundo, né? Que o nome do nosso produto é Criadores do Futuro. E tem essa ideia, né, de a gente quer mostrar para as pessoas que elas podem criar a realidade delas e fazer com que elas espalhem essa mensagem para outras pessoas também. Então, podem ter vídeos que parecem que só tem essa ideia emocional e que não tá vendendo nada. Ou então tem um vídeo que eu simplesmente ensino algum conceito de storytelling sem vender também. Ou então simplesmente falo que storytelling é importante para você vender. Muita gente chega no nosso perfil ou não entende o que é storytelling, não faz nenhuma ideia, nunca ouviu falar, ou tem uma ideia errada. Mas quando eu mostro pra pessoa o que é storytelling, como realmente usar essas coisas, e ela fica consciente, quando ela chega na oportunidade de comprar meu produto, ela chega, caraca, ele tem um modo de storytelling, eu já sei que isso é importante. Mas por que ele sabe que é importante?
porque eu tô plantando essa mostrando ideia. isso em todo momento. Né? Então, todo conteúdo é 100% intencional. Não tem nada que a gente faz, tipo, vou fazer esse conteúdo por fazer. Massa. E aí, lembra da ideia de moral de história? Primeiro, tem esses 3 pilares que a gente sempre quer aumentar a consciência das pessoas, que para você como líder, para o seu produto e para o seu movimento. E aí eu pego todas as formas que eu posso falar de cada uma dessas 3 coisas. Como que eu posso mostrar a minha índole? Como que eu posso contar as minhas histórias? Como que eu posso contar lugares legais que eu estive ou pessoas legais que eu tive contato para aumentar a percepção como líder? Meu produto, como que eu posso fazer as pessoas entenderem os meus pilares, confiarem nas ideias que eu ensino? Beleza, eu pego toda essa montanha de coisas que eu quero plantar e coloco elas como moral da história. Legal. Porque aí eu vou contando histórias que vão provando as coisas que eu quero que eles aumentem a consciência. Então você começa, pensando, você não começa pela história, você começa Pela moral. pelas morais que você quer. Aí nisso você tenta encontrar alguma história. Muitas vezes eu começo pela moral, porque tem toda essa intencionalidade das coisas que eu quero plantar, mas às vezes tem uma história, tipo aconteceu essa. Ali. Aconteceu uma história, eu quero contar aquela história e eu encontro uma moral pra ela. Boa. Às vezes vem uma ideia também, tipo, nossa, essa ideia eu tenho certeza que vai funcionar. O que eu posso achar aqui pra apontar essa história pra uma moral que tem a ver com um desses 3 pilares? Boa, faz sentido pra caramba. A gente não tava pensando dessa forma, né? Geralmente eu penso... Né, quando eu vou fazer um conteúdo de história, eu penso, quais histórias que eu tenho e tento encaixar moral. Mas dá pra fazer o inverso também. Vamos pensar quais morais que a gente quer plantar. E qual é uma pergunta muito boa. Qual história prova que o seu produto faz sentido? Boa pergunta. Sacou? Que aí tu começa a pensar com essa visão. Tipo, cara, tem várias histórias que provam isso. E pode ser uma história de cliente, uma história de algum pilar que eu apliquei na minha vida e funcionou, e que antes eu não aplicava e não tinha resultado. Então, tipo, é uma pergunta guia muito legal, assim. Boa, que massa, cara. Pô, muito legal. Baita conteúdo, hein? Dá o seu like aí, pô. Esse conteúdo aqui deu pra aprender pra caramba. Conta aí onde que a galera pode seguir vocês, acompanhar, Instagram. Hoje a gente tá começando um vlog no YouTube. Legal. Então coloca Criadores do Futuro que você vai encontrar. E no Instagram. Criadores do Futuro. No YouTube. Criadores do vai Futuro ser no o nome YouTube. do canal? Do canal. O nome do canal. Criadores do Futuro. Inclusive, primeiro episódio é esse. Vai estar piloto. você vai poder ver a gravação dos bastidores aqui. Sim. E tem também meu perfil no Instagram, @HannahFranklin, mas escreve certo. E o Aleph? O Aleph não vai fazer uns conteúdos, começar a fazer uns conteúdos, não? Vou começar mais daqui um tempo perfil. e tal. É. Pode focar na Hannah lá, depois você me Tá acha bom. por lá. Então você vai no perfil da Hannah e fala, Aleph, começa também, que o teu conteúdo é bom. Já dá pra postar uns cortes aí do podcast. Bom. Sim, adorei estar aqui, de verdade. Eu gostei dessa ideia de não tem direito, a gente fala de tudo e as coisas vão se conectando, isso é massa. Exato, essa é um bom conteúdo. Conseguimos nos manter no tema. Às vezes nem sempre é assim, às vezes a gente começa num tema... E vai pra aí outra vai moral indo, da história. Aí depois, opa, pera aí, esquecemos de voltar no tema. Não, dessa vez foi 100%. Massa. E é isso, pessoal. Gostou desse episódio? Deixa seu comentário aí. Aprendeu o que sobre storytelling aqui pra vender mais? Comenta aí e se inscreva no canal pra ver os nossos próximos episódios. E a gente se vê no próximo podcast 2 centavos. Eu sempre termino assim. It's time for action. Aê, bora, it's time for action. Valeu.